Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao dia 3 do curso Alinhando Expectativas. E o tema de hoje são obstáculos. Eu separei 3 coisas pra gente estar trabalhando nesse vídeo e a primeira é melhorando a sua produtividade. A gente vai discorrer bastante sobre esse tema e é muito legal porque eu tenho até algumas histórias para compartilhar com vocês sobre isso. O segundo tópico, na verdade, é uma pergunta. O que está te impedindo de ter uma vida incrível? E o terceiro tópico, como um padrão já, são alguns desafios para você colocar em prática esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Tudo pronto? Vamos nessa! Para começar o dia de hoje, para começar essa aula, eu vou convidar vocês para assistir um vídeo que eu gravei para a galera do pré-curso do Aprofundando Expectativas. Confere aí! Então, partindo desse conceito do autoconhecimento, eu quero trazer uma ideia para vocês. Às vezes, a gente olha para os desafios que a gente tem no dia a dia, seja no trânsito, seja no seu trabalho, seja em qualquer meio que você esteja convivendo, e a gente tende a achar que esses problemas estão muito difíceis e circular eles. Ou seja, se esse caminho está ficando muito difícil para mim, deixa eu escolher outro caminho. Mas, na verdade, é um conceito um pouco diferente. Quando você se conhece, quando você se empodera muito mais, não são os problemas e as dificuldades que continuam no caminho e você para de querer circular elas, você simplesmente se eleva e se torna melhor e aquelas dificuldades deixam de ser um problema e você consegue literalmente quebrar essa barreira. Uma outra dica que eu posso trazer para vocês é um conceito que o David Nagel trabalha, um americano que eu estou fazendo o curso dele, que é muito bacana, que é o seguinte, o conceito de amar o que você faz. E eu sei que isso é um pouco contraintuitivo, às vezes não faz sentido, mas pensa aqui comigo, às vezes amar o seu trabalho, amar o que você está fazendo hoje, não faz sentido com os seus valores, com os seus ideais, mas você sabe o que você pode fazer? De repente, uma alternativa para isso é você fazer o que você faz com amor, é você levar um amor interno, uma coisa muito mais pessoal e tornar isso que você faz, por mais que não se conecte com seus valores e com aonde você quer chegar, você vai entregar com muito mais amor, com muito mais paixão, literalmente se elevando e parando de olhar para uma coisa que de repente você não gosta tanto como um obstáculo e um problema. Show de bola esse vídeo, né, galera? Então, pra gente entrar nesse tópico, né, de como melhorar a sua produtividade, o que você pode fazer para se tornar melhor, eu quero trazer alguns conceitos e algumas coisas que vão melhorar o seu dia a dia, vão melhorar a sua produtividade. E na verdade, todas elas estão 100% conectadas com o nosso corpo e a nossa mente. Por exemplo, a qualidade do seu sono, alguns alimentos que você pode ingerir pela parte da manhã ou antes de dormir que podem fazer a diferença. E a nossa mente, principalmente, né, o controle emocional, o autoconhecimento, tudo isso está muito conectado com a sua produtividade. E de cara, eu quero te indicar um livro que eu particularmente não li completo, li vários trechos dele, tenho conversado muito a respeito disso com a equipe que está montando esses vídeos, que está produzindo esse curso junto comigo, e é um livro realmente muito interessante pelo pouco que eu ouvi falar sobre ele, pelos poucos trechos que eu li. Então fica a recomendação, vou deixar aqui em algum lugar já a capa dele se você quiser baixar em PDF para dar uma lida melhor. E um conceito que eu quero trabalhar com vocês agora sobre o nosso corpo e a nossa mente, sobre o nosso bem-estar, é uma ideia que eu assisti num curso que eu fiz recentemente de um cara chamado Gabriel Goff, e ele trouxe um conceito muito interessante, que é basicamente esse. Muitas vezes a gente dá muito valor para os nossos bens materiais e a gente não dá tanto valor assim para o nosso corpo. Eu vou explicar melhor para você. É mais ou menos assim. Imagina se você hoje comprou uma Ferrari. Cara, é o carro dos seus sonhos, uma Ferrari, uma Lamborghini. Imagina aí um carro que você pagou 500 mil reais, R$500 mil você pagou nesse carro. Agora responde uma coisa. Você vai abastecer o seu carro com gasolina de segunda? Eu acho que você não vai. Você vai colocar o carro para lavar, o que eu duvido no começo, né? A gente vai querer ter esse gostinho, né, de lavar o nosso carro pela primeira vez. Mas se você for polir o carro, por exemplo, você vai ficar do lado do cara olhando para ver se ele tá fazendo bem feito. A moral da história é o seguinte: a gente daria muito valor para esse bem material, que é um carro. E a gente sempre pode comprar outro. Dinheiro vem e vai, lembra sempre disso. Mas o nosso corpo, a gente só tem ele uma vez. Então, por que a gente não presta atenção nos alimentos que a gente ingere? Sabe, na nossa qualidade de sono, até a parte estética é importante, relativamente falando. Algumas pessoas têm isso muito alto na escala de valores. A sua parte estética, né, o seu bem-estar, mas o bem-estar físico
né, regulado pela alimentação, regulado pela qualidade do nosso sono, influencia diretamente na nossa produtividade. Então a gente pode realmente ter um dia melhor de trabalho. Sabe aquele sono que dá depois do almoço, às vezes? Existem alimentos que você pode tomar de manhã, por exemplo, um café bulletproof, café batido com óleo de coco e manteiga ghee. E deve estar pensando, caraca, Ney, mas óleo de coco e manteiga no café? Exatamente. É um alimento que ele tem alto teor de gordura e baixíssimo carboidrato. É um café sem açúcar e ele vai te dar bastante energia para você passar boa parte da sua manhã, boa parte do seu dia, sem inclusive sentir fome. E a sua produtividade com certeza vai aumentar demais. Então fica a dica aí para você fazer um teste. Um outro assunto que eu quero falar com vocês, que faz a diferença na nossa produtividade e na nossa força de vontade principalmente, é o seguinte: a nossa convivência. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Eu gosto muito de treinar calistenia. Quem me segue no Instagram sabe, eu vivo lançando foto de eu me pendurando em tudo que é lugar. Eu saio andando na rua, eu vejo grade, eu não vejo uma grade, eu não vejo um poste. Eu vejo assim, lugares onde eu posso estar me pendurando, onde eu posso estar me trepando, enfim. Um conceito que eu quero trazer é que, por exemplo, sempre que eu saía dos meus treinos de calistenia, e inclusive treinava com a gente um doutor nutrólogo, o cara manda muito bem, tem a agenda lotada, ele é referência pra mim, né? Eu tenho essa percepção de que ele é um cara bem estudado, ele é um cara que tem conhecimento, e sempre que eu andava com ele, eu e as pessoas que estávamos junto, quando a gente ia comer, a gente evitava comer porcaria. Então, a convivência com alguém que entende e walk the talk, né, e vive o que ele prega, faz a diferença também. Então, entende que tem muitas pessoas que são muito melhores que você em diversos aspectos. E a história continua assim. Eu me mudei para Curitiba, passei alguns dias aqui e os meus primeiros dias, cara, foram um desastre. Eu tava comendo qualquer coisa, eu comia porcaria, eu não me alimentava direito. Até que a gente montou essa equipe, começamos a trabalhar junto, né? Tô eu, o Cássio, o Felipe e a Su. E eles seguem um padrão de alimentação muito saudável. Então, esse padrão e olhar e entender melhor como que eles olham para o alimento, como que eles olham para o corpo deles e traçam objetivos em cima disso, me motiva demais a querer ter um corpo bom, a buscar essa longevidade. Eu até fiz exames, marquei um médico de longevidade, justamente porque essas convivências despertaram essa vontade em mim. Então fica a dica, busca pessoas que sejam melhores que você. Eu estou dando um exemplo da alimentação, mas pode ser qualquer coisa, pode ser de algum exercício, pode ser até mesmo do seu trabalho. Isso vai melhorar e muito a sua capacidade de superar obstáculos, que é o tema de hoje. E um outro conceito legal, uma outra história que eu quero trazer é o seguinte, é esse conceito de Ferrari, né? E eu quero trazer para esse contexto, para essa ideia, a ideia do Fusca. Eu, quando estudava no ensino médio, tinha um professor de matemática que sempre que tinha reunião de pais e professores, ele falava a mesma coisa pra minha mãe. Ele falava assim, Carmen, o Ney, ele é um cara que tem um potencial gigantesco. Ele tem um potencial pra dirigir uma Ferrari, mas ele gosta de dirigir um Fusquinha. Sabe, ele gosta de bagunçar na aula, ele às vezes se dispersa bastante, mas ele é um cara que tem muito potencial. Ele faz perguntas, ele traz dúvidas que nenhum outro aluno traz, ou então pouquíssimos alunos trazem, né? Então, é esse conceito que eu quero trazer para você agora, de que todo mundo tem muito potencial. Você tem muito potencial em alguma área da vida. Talvez você não tenha descoberto isso ainda, talvez ainda esteja por vir, e talvez você já sabe disso. Talvez você já passou por experiências quando era criança, alguma coisa que você gostava muito de fazer. Pode ser dança, pode ser esporte, pode ser literalmente qualquer coisa. Você tem um dom. E isso conecta muito com uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, uma outra história. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, e eu cansei de ouvir isso, tá? Elas falam, nossa Ney, mas você tem um dom pra falar em público. Mas você fala bem, você tem a didática boa, você tem um dom, você nasceu pra isso. E cara, claro que é muito gratificante ouvir isso dessas pessoas, é uma comprovação de que eu tô fazendo um trabalho bem feito, de que eu tô realmente causando impacto e de que eu tô trazendo o meu máximo. E isso é muito importante. Mas uma coisa que eu quero que você entenda antes da gente prosseguir é o seguinte, e na verdade isso é uma crença minha, tá? Isso é uma crença do Ney. É claro que existem biotipos, existem fatores do seu corpo que eles podem te dar um edge, eles podem te dar uma vantagem em relação às outras pessoas, mas a grande maioria é experiência, é colocar em prática.
O próprio marketing multinível me ajudou muito nesse lado de falar em público, né? As pessoas veem, Ney, mas você tem uma boa desenvoltura, mas elas não viram todas as vezes que eu fiz apresentações para 1, 2, 5, 10 pessoas, e daí foi escalando até que eu não tenho problema nenhum hoje em falar em público. Principalmente sobre um assunto que eu conheço muito bem, que eu vivo e que eu amo transmitir. Inclusive, só para ilustrar melhor para vocês, esse conceito eu li inclusive num livro que eu não me recordo, salvo engano foi Segredos da Mente Milionária. Ele fala das 2 principais características de um bom palestrante. A primeira é conhecimento sobre o assunto. Você tem que saber do que você está falando, senão você não vai conseguir transmitir clareza, você não vai transmitir segurança. Por exemplo, eu não ia estar conseguindo falar assim para vocês se eu não tivesse muita certeza e muita clareza, se eu não vivesse isso que eu estou falando. E a segunda característica de um palestrante bem-sucedido é que ele tem um desejo muito forte de transmitir isso para as pessoas. Não adianta você ter conhecimento no assunto se você não quer falar a respeito, se você não quer compartilhar isso. Então são 2 características que podem te ajudar muito se essa for uma dificuldade que você enfrenta. E que é um exemplo muito prático disso, eu vou trazer agora uma reflexão que você pode fazer aí agora. Qual é o assunto favorito das pessoas? Qual é o assunto que as pessoas mais gostam de falar? E a resposta é delas mesmas. Esse é o nosso assunto preferido, é falar da nossa história. A gente quer buscar conexão. Nós estamos a todo tempo se conectando com pessoas. A gente quer gerar esse sentimento de empatia, sentir que nós fazemos parte de um todo, sentir que nós não somos um ponto fora da curva, mas que nós realmente nos conectamos e que a gente vive no mesmo mundo e a gente vive os mesmos ideais que as outras pessoas. Mas um grande problema disso é que muitas vezes a gente tenta se conectar com as pessoas através de dores, através de frustrações. E eu vou te dar um exemplo disso. Qual é o primeiro assunto, não vou dizer o primeiro, mas qual é o principal assunto que a gente fala quando a gente entra no elevador? Ou quando a gente vai pegar um Uber? Ou quando a gente engaja em qualquer outra situação breve de interação social? Nossa, cara, mas tá quente hoje, hein? Complicado. Ou então, nossa, essa chuva tá atrapalhando tudo, né, cara? Ou então, nossa, mas trabalho tá complicado, a situação tá ruim. A gente tenta se conectar de maneira negativa. A gente se coloca como vítima da situação. E esse pensamento e essa colocação vitimista, por mais que você ache que não vá fazer a diferença, é muito perigosa para você. Isso é um status que a gente abraça, é um filtro que a gente veste, que ele pode ser muito perigoso para os nossos sonhos, para os nossos objetivos e também para a nossa produtividade. Deixa eu trazer para vocês agora um contexto, deixa eu elaborar melhor e te explicar por que isso é tão importante, por que esse conceito pode ser tão perigoso no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu quero te explicar antes da gente se aprofundar mais nesse tópico é o conceito da autorresponsabilidade. Lembra que eu falei que ia abordar esse assunto nos vídeos anteriores e agora chegou a hora. É um dos maiores segredos que eu posso te trazer. Autorresponsabilidade significa assumir responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida. Literalmente tudo. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa de ruim, algo que te traz um resultado inesperado, algo que não corre de acordo com os seus planos, a culpa é sua. E deixa eu elaborar melhor um pouquinho esse raciocínio para você. Entenda que você é o responsável por todas as suas vitórias, por todas as suas frustrações, por todas as suas derrotas, pelo resultado que você tem hoje na sua vida. Literalmente a culpa é sua. Quando a gente entende isso e para de culpar um, ou culpar outro, ou culpar o tempo, ou culpar o fulano que não fez o trabalho dele, ou o ciclano que não cumpriu a parte dele do acordo, ou que as condições não estavam ideais, ou que a gente não tinha algum recurso, a gente não tinha tempo, a gente não tinha dinheiro, em vez de colocar a culpa nesses fatores, assumir a responsabilidade. Esse que é o conceito que eu quero trabalhar com você agora. E eu vou te contar um segredo que é muito profundo também. É uma observação que eu vou até te encorajar a escrever aí numa folha de papel agora, porque ela é muito importante. Entende uma coisa de uma vez por todas. Literalmente, todas as dificuldades que você enxerga no seu dia a dia, todos os obstáculos que você enxerga, é você que cria. Então eu vou repetir para ficar bem claro e bem gravado na sua mente. Todas as dificuldades e obstáculos que nós enxergamos no dia a dia são criações da nossa mente.
Então, às vezes, a gente coloca uma dificuldade em alguma coisa achando que ela é real, mas na verdade somos nós que estamos colocando isso. Nós estamos no nosso caminho para o sucesso. E às vezes é algum valor que você tem, às vezes é alguma crença que está impregnada aqui desde que você era criança, mas entende que literalmente todas as dificuldades é você que cria, não são os outros, não é o universo, não é o caminho que é difícil, né? A gente que torna esse caminho difícil. O próprio Tony Robbins trabalha muito isso, tem uma TED Talk dele, você pode assistir, eu vou deixar o nome dela aqui em algum lugar, que é Por que nós fazemos o que nós fazemos. E ele traz uma ideia muito legal, que é o conceito de desculpas versus engenhosidade. É esse conceito que eu estava falando para vocês. Nossas desculpas são, mas eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecimento, sabe, eu não tinha experiência. Tudo isso são desculpas. Sabe por quê? Porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente dorme menos, a gente se vira para estudar, a gente vende o nosso carro, a gente vende alguma coisa que às vezes é valioso para nós, mas quando a gente quer muito aquele resultado, a gente faz, a gente quebra até a nossa escala de valores, a gente reorganiza as coisas e por mais que esteja parecendo uma dor naquele momento, no longo prazo e no futuro, você entende que é um valor que está muito conectado com quem você quer ser e aquilo deixa de doer. Esse que é um conceito que eu quero trazer para vocês. E eu sei que você pode estar pensando assim, Ney, para com isso, cara. É fácil falar. Isso no papel é lindo, mas vai viver isso. Vai fazer isso na vida real, que o mundo lá fora, ele é difícil. O mundo é complicado. As coisas não são tão fáceis. E eu vou te responder com um conceito que eu acabei de te falar. Que essas dificuldades que você está enxergando, esses obstáculos, são você que está colocando. Você que está colocando as dificuldades. É você que constrói um muro no caminho para o seu sucesso. E você tem duas opções quando você enxerga esse muro que você mesmo criou. Você pode olhar para o muro e falar assim, realmente eu não tinha como seguir aquele caminho porque tinha um muro. E você volta atrás, você simplesmente dá a volta. E você tem uma outra alternativa, que é olhar para aquele muro e falar assim, cara, como que eu posso pular esse muro? Como que eu posso escalar ele? Será que eu consigo dar a volta? Será que eu consigo pegar uma marreta e quebrar esse muro? Então, a gente sempre tem uma escolha. Você pode esbarrar nas dificuldades e parar por aí, ou você pode focar na solução e não no problema. Então, quando você traz esse conceito de foco em solução, como eu posso resolver esse problema? Aí você entende que a vida muda, o seu filtro muda, você sai na rua e você começa a olhar para essas dificuldades que você colocava de maneira diferente. Então é um exercício que eu trago para você. Sempre que te proporem alguma coisa, sempre que você quiser fazer alguma coisa e você enxerga um obstáculo, vou dar um exemplo. Cara, quero ter o corpo perfeito, quero ter a barriguinha trincada, quero ter os músculos aparecendo. Putz, mas eu vou ter que malhar muito, vou ter que treinar bastante, vou ter que controlar minha alimentação. Tudo isso são desculpas que você está colocando. Você está pensando assim, mas vai demorar. E daí que vai demorar, cara. Entende a escala de valores, entende como você pode conectar isso com o seu foco na solução e eu te prometo que você vai ter resultados extraordinários. Inclusive tem até uma frase que fala exatamente sobre isso, que é mais ou menos assim, há aqueles que acreditam que eles conseguem e também há aqueles que não acreditam que conseguem. E a grande sacada é a seguinte, os dois estão certos. Se você acredita que você pode fazer uma coisa, se você acredita que você pode quebrar esse muro, que você pode superar essa adversidade, você está certo. E se você acredita que você não pode, você também está certo. Esse que é um grande perigo desse filtro de vítima. Porque na maioria das vezes, quando você reclama de algo, você está certo. E o mais perigoso, na verdade, é que você encontra pessoas que também acreditam que estão certos. Então essa noção de que você está fazendo parte de alguma coisa, essa conexão que você cria através do vitimismo, é o que te segura de dar o próximo passo, é o que te segura de buscar o próximo nível na sua vida. E o último conceito que eu quero trazer para você ainda nesse assunto é de um vídeo que eu assisti do Will Smith no Instagram, que é sensacional, ele é incrível. Ele fala entre a diferença entre essas duas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são, que é culpa e responsabilidade. É basicamente esse conceito que eu acabei de trazer, de foco na solução e foco no problema. Então a culpa
ela não é importante. Se você passa por alguma situação ruim na sua vida, alguma frustração, alguma derrota, é claro que alguém tem culpa, alguém é responsável por aquilo, mas isso não importa. Não importa se a culpa é sua, não importa se a culpa foi do seu colega de trabalho, se foi da chuva, se foi de coisas que principalmente você não controla. Mas a responsabilidade de consertar isso, a responsabilidade de entender e definir como você vai reagir a isso, é sua e de mais ninguém. Então foca sempre na solução, foca sempre na autorresponsabilidade. Assume esse filtro, veste essa causa e você vai ver a diferença que faz na sua vida. Já fica aqui o primeiro desafio para você. Lembra da pergunta que eu te fiz alguns vídeos atrás? O que te incomoda? E você fez uma lista de coisas que te incomodam no dia a dia. Faz essa brincadeira porque vira uma brincadeira mesmo. De quem é a culpa dessas coisas estarem acontecendo? E entende o seguinte, todos esses itens que você listou, você pode até achar um culpado, mas é 100% irrelevante. Não importa de quem é a culpa dessas coisas te incomodarem, porque é sua responsabilidade lidar com isso, tirar uma lição, atribuir um significado. E um outro conceito que eu quero trazer nessa parte de significado é uma frase muito poderosa. Entende que nada que acontece na sua vida, nada, tem um significado até que você atribua o significado. Então é muito legal enxergar dessa maneira e entender que tudo o que acontece na nossa vida, nós escolhemos o significado que nós queremos dar. E pode ser até uma coisa boba, tipo, cara, essas coisas acontecem. Coisas ruins simplesmente acontecem na vida. Bola pra frente. Foco sempre lá na frente, na solução, em como vai ser a minha vida de agora em diante, em vez de ficar preso no passado, preso nesse mindset de vítima. E antes de passar para os últimos desafios do vídeo de hoje, eu quero trazer um conselho de verdade, de amigo mesmo. Experimenta concentrar as suas energias, foca a sua atenção nas coisas que você controla. Quando a gente para de gastar tanta energia, se frustrando, gerando emoções em coisas que a gente não controla, que não estão dentro do nosso alcance, e a gente passa a concentrar toda essa energia em fazer coisas que estão no nosso alcance. Como, por exemplo, o meu trabalho. Eu não controlo o resultado do meu trabalho, mas eu controlo estar aqui agora, eu controlo estar estudando, eu controlo estar lendo livros e aprendendo sempre mais, em estar buscando dar o meu próximo passo, eu controlo a gravação desse vídeo, sou eu que estou fazendo, depende de mim só e de mais ninguém. Mas o resultado que isso vai ter, sabe, o impacto que eu vou causar na vida das pessoas, se ele é positivo ou negativo, eu não controlo. Eu não controlo quantas pessoas assistem a minha mensagem, apesar de querer impactar o maior número possível. Pensa comigo, quantas pessoas não teriam a sua vida transformada se tivessem acesso a isso? E pensa assim, como eu consigo atingir essas pessoas? Eu até consigo controlar, até certa escala, mas o resultado geral não é uma coisa que eu controlo. Eu não consigo decidir se esse conteúdo que eu estou te passando vai fazer diferença na sua vida, porque isso quem define é você. É você que vai correr atrás disso, é sua responsabilidade, lembra disso. Assume esse filtro. Entende esses conceitos e uma coisa eu te encorajo também, não acredita em tudo que eu falo. Às vezes pode não fazer sentido pra você, você tá meio cético, mas testa, tenta, experimenta, porque às vezes é uma coisa que a gente não acredita, mas quando a gente vê o resultado, quando a gente sente isso na pele, aí a coisa muda, aí a gente consegue olhar com novos olhos e a gente consegue literalmente impactar a nossa vida e de todo mundo que está ao nosso redor também. E vamos para os desafios de hoje. Eu quero te trazer mais duas perguntas e o desafio do elástico. Não sei se você tem reparado, mas o elástico ele não sai do meu pulso e talvez você esteja se perguntando, mas agora você vai descobrir o porquê. A primeira pergunta que eu tenho para você é, escreve aí numa folhinha de papel e responde: como posso me tornar melhor? Como que eu posso melhorar os meus processos? E se você acha que ainda assim não ficou muito claro, que é um exemplo mais específico, cara, eu te encorajo a deixar um comentário aqui embaixo, me manda uma mensagem no Face ou no Instagram, eu tô aqui à disposição, quero engajar com vocês, quero ajudar a dar um norte e de repente clarear melhor a sua mente.
E a pergunta número 2 que eu quero te trazer é: escreve aí numa folhinha de papel o que está me parando. E é muito legal olhar para essa lista que você vai escrever os obstáculos, as dificuldades que você começa a enxergar no seu dia a dia. E tem alguns conceitos que a gente pode trabalhar em cima dessa lista que você vai fazer. São conceitos que eu trouxe no vídeo. Primeiro é enxergar que esses obstáculos são coisas que a nossa mente cria, que a sua mente está criando. Então são coisas que você está prestando atenção e que na verdade talvez nem seja um obstáculo em primeiro lugar. Talvez o principal obstáculo esteja aqui dentro. Como superar isso, como mudar o meu mindset para eu ter muito mais produtividade e ter muito mais clareza de onde eu quero chegar. E a segunda coisa é o seguinte: olha para essa lista e procura focar na solução desses problemas. Não foca no problema em si, mas é uma pergunta: como eu consigo superar isso? E para finalizar, o desafio do elástico. No que consiste o desafio desse elástico? É o seguinte: pega uma liguinha mesmo, essa de papelaria que você encontra em mercado, em qualquer lugar, ou pode ser uma pulseira que você já usa, enfim. Isso daqui, pra mim, é um lembrete constante desses conceitos que eu acabei de te passar, de responsabilidade, de não se colocar como vítima. Então, o desafio que eu tenho pra você é o seguinte: coloca isso aqui no seu pulso e todas as vezes que você tiver no seu dia a dia algum problema, alguma situação onde você se coloca como vítima ou onde você começa a reclamar das coisas, opa, liga o alerta, puxa a liguinha. Gente, não é pra puxar forte, não é pra se machucar, tá bom? Isso aqui é só um lembrete. É um lembrete de que você tá constantemente se aprimorando e alinhando cada vez mais os seus passos para trilhar o caminho de acordo com o seu propósito e os seus valores. Então vou deixar um último desafio para vocês aqui hoje, que é um desafio que eu vou lançar em todos os vídeos. Se você, nesse vídeo ou em qualquer outro, viu algum conceito que você pensa assim: caraca, mas aquele meu amigo, ele precisava ouvir isso. Ou então a minha mãe, ou então o meu irmão, ou algum colega de trabalho. Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, marca essa pessoa nesse curso, faz ela se inscrever, manda o link para ela. Por que eu digo isso pra vocês? Porque às vezes eles não tiveram acesso à divulgação e é um conteúdo que pode fazer a diferença na vida deles também. Então marca ele. Então corre, gente, mas corre mesmo, porque esse conteúdo não vai ficar por muito tempo online. Manda rápido o link pro seu amigo para ele se cadastrar e ele já vai receber o e-mail com o primeiro dia para ele ir acompanhando o curso, beleza? Então por hoje era isso, eu vejo vocês amanhã no vídeo 4 e tchau!